Fala Conectados, o resumo da semana tá de volta. A gente vai comentar as principais notícias dos últimos dias, os principais acontecimentos e os mais vistos aqui no Mundo Conectado, no nosso tradicional resumão. E a gente vai começar o resumo falando de uma notícia que a galera que acompanha as novidades já deve estar sabendo. A Apple lançou a sua nova linha de iPhones. E não só smartphones, ela lançou também uma nova versão do seu smartwatch, o Apple Watch Series 4, essa nova versão. A gente vai começar falando do relógio, porque a Apple começou falando do relógio no evento dela do dia 12 de setembro. O Apple Watch Series 4 ele é bastante parecido com os relógios anteriores, e assim como o Apple Watch 3 começou, ele também chega com duas versões, uma com um chip eSIM dentro, que vai permitir você usar conexão mobile com o seu relógio, e uma versão sem ele, para ficar um pouco mais acessível. A Apple deu uma destacada nas renovações de design. A aparência dele até que é bem parecida, mas ele está com uma área de tela maior, mas assim, um grande diferencial que chamou muito a atenção durante o evento é a capacidade dele de fazer um eletrocardiograma em tempo real. O usuário precisa apenas tocar na coroa do relógio quando a função está habilitada e ele faz esse eletrocardiograma na hora. E claro, para dar credibilidade para a nova função, não ser só uma coisa de será que isso aí funciona direito? Eles chamaram um representante da Associação de Cardiologia dos Estados Unidos para lá na frente falar, um presidente da associação, que o negócio é real, assim, é nível clínico de precisão. Então, realmente é uma novidade muito interessante para a quarta edição do Apple Watch. Mas, seguindo para a parte do evento que a galera realmente veio para ver, inclusive durante a nossa transmissão o pessoal estava bem impaciente para que a Apple falasse logo do iPhone, a gente vai comentar dos novos modelos. A Apple lançou o iPhone XS e o XS Max. É interessante que os nomes vazaram um pouquinho antes do evento, no mesmo dia. Então a gente já sabia que eles iam ser esses nomes porque vazaram no site oficial da Apple, não foi um rumor que veio de um canto. Apareceu lá no código-fonte do site oficial antes da hora. E é mais ou menos o que a Apple já vinha fazendo há muitos anos, desde o iPhone 4, que começou essa coisa de um ano lança um iPhone com design novo, no outro ano lança uma melhoria no hardware, uma melhoria no performance, mas o design é bem parecido e ganha o nome S. Aí no próximo ano muda de novo. O 4 fez isso com o iPhone 4S, depois o 5 a mesma coisa, 5, 5S e o 6 e assim por diante. Essa política vai ser trazida para o iPhone 10. O iPhone 10S é extremamente parecido, para não dizer idêntico, com o seu antecessor, mas tem um novo hardware, ele tem um processador A12 Bionic, biônico. A Apple promoveu muitas novas capacidades do processador em matéria de aprendizado de máquina e de como ele vai trabalhar suas fotos para tirar fotos melhores ainda, todo o tipo de coisa que você já espera no lançamento de um novo smartphone. Mas, além do 10S, teve o 10S Max, que seria o que a Apple chama antigamente de Plus. É o mesmo hardware, basicamente o mesmo aparelho, só que ele é maior. Ele tem 6,5 polegadas de display contra 5,8 polegadas do 10S padrão. E a Apple parou de chamar de Plus, passou a chamar de Max. O principal diferencial desse evento foi o anúncio do XR, 10R, né? A gente fica falando X, mas é 10. O iPhone 10R é para ser a opção mais acessível, entre aspas, e eu coloco bastante aspas nesse acessível, porque esse aparelho foi anunciado por $750. Lembrando que o 10S foi anunciado por $999, o mesmo valor do 10 quando ele foi anunciado no ano passado. Então, é mais barato? É, mas não chega a ser um dispositivo acessível. O 10R ele dá uma capadinha no hardware, nas especificações técnicas, para poder dar essa economizada no valor. Ele chega com uma tela de 6,1 polegadas, é maior que o 10S padrão, mas a tecnologia não é OLED, é tecnologia LCD, que é uma tecnologia um pouco mais barata, com brilho um pouco menos forte e cores um pouco menos vivas. Mas tem gente até que prefere o LCD, vale lembrar. Outra diferença que pouca gente prefere é que o 10R vai ter câmera única, não câmera dupla como os modelos 10S. Só que ele também tem um processador A12 Bionic, então matéria de performance deve ser mais ou menos a mesma coisa. Bom, o evento da Apple durou mais de 1h30, então tem bastante coisa para falar sobre esses aparelhos. Não cabe aqui ficar falando tudo no nosso resumo, que a gente tem outras notícias para comentar. Para se aprofundar nesses assuntos é só ir lá no mundoconectado.com.br, que a gente tem ali as notícias trazendo todas as especificações dos novos iPhone e também do novo Apple Watch. Vocês conferem lá para se aprofundar. O que a Apple não comentou no evento dela, no entanto, é que ela não vai mais oferecer aquele adaptador do P2 para conexão Lightning, que a gente usa para usar os fones de ouvido tradicional analógicos, nos novos iPhone que não vem mais com aquele jack de 3,5 mm para conexão analógica do fone, também conhecido como P2. Lá no iPhone 7, a Apple decidiu tirar essa conexão analógica, chamou a medida de coragem, e desde o iPhone 7 ela coloca esse adaptador
pra galera não ficar na mão. Até os fones antigos da Apple usavam, né, a conexão P2. Só que agora, nessa geração, os iPhones 10S e o iPhone 10R não acompanharão o acessório na caixa. Então, se você não tem fones compatíveis, se você precisa do adaptador e não tem o adaptador, se você está entrando nessa geração, por exemplo, você vai precisar comprar o adaptador separadamente, que aqui no Brasil é vendido oficialmente por R$80. Agora a gente vai falar de outra fabricante de smartphones, uma que aparece bastante no resumo da semana, a Huawei. Mas dessa vez as notícias não são tão boas para ela, porque a empresa foi pega, entre aspas, trapaceando num teste de benchmark, um teste de performance padronizado para smartphones, mais precisamente o teste do 3D Mark. A empresa já se pronunciou sobre o assunto, a gente vai comentar sobre isso também, mas vamos primeiro dar um resumão do que aconteceu. Um teste de performance, um benchmark, ele roda um aplicativo no smartphone e tenta avaliar com que velocidade o processador conseguiu executar as tarefas que ele mandou e dar uma pontuação depois, para que a gente possa usar essa pontuação e comparar quais smartphones estão saindo mais rápido ou não. Então, para que essa comparação possa ser feita de verdade, com uma certa credibilidade, esses smartphones eles têm que rodar o aplicativo da mesma maneira, com a mesma prioridade, como se fosse um aplicativo normal, que não é o que os smartphones da Huawei estavam fazendo, e esse é o problema. Os aparelhos que foram pegos aí nessa suposta trapaça foi o Mate P20, o Mate P20 Pro, o Nova 3 e o Honor Play, que a Honor é uma submarca da Huawei, então foi no balaio, no conjunto junto. O que os aparelhos fazem? Eles detectam que é um benchmark sendo rodado e dão um ganho de performance ali no processador, faz ele operar mais rápido ainda, de uma maneira que não é uma experiência que o usuário tem. Porque quando o usuário está usando o smartphone, normalmente ele nunca roda o processador tão rápido, até para proteger a longevidade do aparelho, não super esquentar essas coisas. Ele faz isso só no benchmark para dar uma melhoradinha nos pontinhos dele. O pessoal do AnandTech, na verdade, descobriu, o pessoal do 3D Mark não gostou e tirou esses aparelhos da listagem de resultados dele. A Huawei foi lá, se pronunciou, disse que os smartphones fazem isso para trazer tecnologias mais otimizadas, melhorar a experiência do usuário, etc, etc. Falou que já está conversando com o 3D Mark para fazer um teste mais padronizado, para que seus aparelhos não façam mais isso nos benchmarks, e prometeu também que vai criar um modo de performance numa próxima atualização em que o usuário vai poder optar por fazer o processador rodar assim, com essa intensidade toda, que não é a mais segura para a durabilidade do aparelho, por exemplo, mas que vai entregar mais velocidade para ele. A próxima grande tendência na tecnologia e recursos de smartphone está aparecendo que vai ser o tal do leitor de digitais na tela do aparelho. Uma maneira de esconder o sensor, fica mais discreto e, avanços da tecnologia, a galera quer implementar. E é exatamente isso que a Samsung pode fazer com o Galaxy S10 se o rumor da vez for verdadeiro. A empresa já declarou antes que está a fim de trazer isso para os seus próximos topo de linha, um representante da empresa declarou, só que agora o rumor está falando que eles vão usar um sensor da Qualcomm que usa ultrassom na identificação da digital. Esse sensor da Qualcomm já existe desde 2015 e agora ele está em sua terceira geração. E parece que é nessa terceira geração que ele alcançou os padrões de qualidade que a Samsung espera num sensor para implementar nos seus aparelhos. E assim, qual que é a graça? Qual que é a diferença? A maioria dos sensores digitais... Falar de maioria é engraçado porque na verdade nem existem tantos aparelhos ainda que leem sua digital na tela. Só que o que esses que existem fazem, eles usam um sensor óptico. Fica escondido ali abaixo do display e como o display é transparente, ele consegue disparar as luzes dele e ler a tua impressão digital. O sensor da Qualcomm, ele não usa luzes, ele usa ultrassom, usa som. Então, teoricamente, o display nem precisaria ser transparente, porque essas ondas sonoras que fazem a leitura da sua digital. Então ele pode ser mais preciso em diferentes condições de luz, porque independe, e também mais preciso e mais seguro, porque a leitura da sua digital ela é feita em 3 dimensões, não é uma imagem em 2D da sua impressão. Então ele consegue ver defeitinhos específicos do seu dedo, nuances, relevos e faz a leitura mais precisa e mais segura. E falando em smartphone topo de linha, a Xiaomi vai ampliar ainda mais a sua linha high-end. O Mi 8, que é o atual smartphone mais caro da empresa, já tem duas variantes, que é o Mi 8 e o Mi 8 Explorer Edition. Apesar que o Explorer Edition ainda não chegou, mas já foi oficialmente anunciado. Só que a empresa prometeu que no dia 19 de setembro, ou seja, na semana que vem, ela vai lançar um novo modelo do Mi 8. Ela não trouxe detalhes sobre o que esse aparelho vai trazer. Vazamentos estão chamando ele de Mi 8X, Mi 8X Youth. Estão falando de ser uma nova versão justamente para pôr os sensores digitais na tela, mas não chegar a ser um Explorer Edition, que também já tem isso. Então vai ser aí um aparelho que pode ficar entre o Mi 8 já lançado e o Mi 8 Explorer Edition,
A gente não tem muitos detalhes sobre ele ainda, vai saber na semana que vem, mas é interessante essa política da Xiaomi de lançar tantos aparelhos que às vezes competem até com eles mesmos. Lembrando que a empresa acabou de lançar a marca Pocophone, a marca Poco, que tem um Pocophone F1, que é atualmente o smartphone com o Snapdragon 845 mais barato do mundo. Qual é a marca do seu roteador? Se for um microtik, é bom dar uma cuidada porque foi descoberto recentemente que hackers estão usando roteadores dessa marca porque tem uma vulnerabilidade para instalar o CoinHive, um malware, dá para chamar assim, de mineração de criptomoedas, ou seja, não é instalado no seu computador, fica no próprio roteador, então qualquer dispositivo conectado na sua rede pode ser usado na mineração das famigeradas criptomoedas. Não seja se é aquela infecção que expõe seus dados pessoais, etc., mas usa do seu hardware para fazer essas coisas, gasta mais energia, etc, etc. Então é bom dar uma entrada no site oficial da MikroTik, ver se tem algum update de firmware para o seu roteador e sempre ficar antenado nessas novidades de update, etc., que trazem patches de segurança, porque os hackers sempre estão tentando encontrar novos caminhos e novas vulnerabilidades, principalmente agora com essa coisa da mineração de criptomoedas que está dando ganhos monetários reais para eles. No último resumo da semana, a gente perguntou para vocês quais eram as expectativas para o evento da Apple, afinal de contas nosso último programa foi antes do evento por causa do feriado. E a gente descobriu que a maioria dos usuários do mundo conectado não liga muito para a marca. Na verdade, a esmagadora maioria dos participantes dessa enquete disseram que não estavam ligando para o evento, foi 78,53% dos votos. Aí, arredondando para cima, 79%. É o resultado mais esmagador que a gente já teve num item de qualquer enquete que a gente fez aqui no site. Logo no segundo lugar, com 11,86% dos votos, ou seja, uma distância enorme, tá a galera que queria ver o novo iPhone X mais acessível, que foi lançado como iPhone XR. O pessoal que queria ver os iPhone XS ficaram com 8% mais ou menos dos votos, e lá na lanterninha, mas assim, distante, com 1,69% dos votos, foi a galera que queria ver o novo dispositivo mais caro, que foi lançado como iPhone X Max, a gente chamou de 10 Plus na época da enquete, porque não sabia o nome dele ainda, ganhou só essa porcentagem de votos, que dá aí quase 2 votos só para ele. E agora que a gente comentou a enquete passada, a gente deixa vocês com uma nova enquete, perguntando se vocês consideram os sensores digitais na tela um diferencial importante. Afinal de contas, querendo ou não, ele está virando uma tendência. A primeira opção é sim, e eu faço questão de comprar um aparelho que tem esse novo recurso. Chega aí, vai ser um diferencial que vai fazer você querer comprar. A segunda opção é sim, mas eu abriria a mão desse recurso para dar uma economizada. E a terceira opção é não, eu prefiro o sensor normal mesmo. Às vezes você prefere que fique atrás ou então ali em cima da mesa, não sei. Mas não ligo, estou feliz com o sensor normal. São essas três opções, você pode participar da enquete indo no post do resumo da semana no mundoconectado.com.br, ela fica embedadinha ali. E, como sempre, a gente parte agora para os comentários comentados. O primeiro comentário que eu vou comentar aqui é o único comentário de um post no Mundo Conectado, no YouTube costuma ter mais comentários. É o Rafael Rodrigo que falou, nossa, vim aqui votar, mas não esperava que 3/4 do pessoal não ligava para iPhone. Na verdade, deu até mais do que 3/4 e eu também não esperava, Rafael. A Júlia Xavier falou, bom demais esse resumo, obrigado. Novos iPhones significa que os antigos terão reajuste. Reajuste tem, mas não é assim, não chega a ficar barato ainda, né? O Bruno Dantas falou, comentários comentados, gostei, João. Tá aí, ó, o seu também foi comentado. E o Bicho Geográfico, com X, comentou, Xiaomi vai dominar o mundo, com o emojizinho do mundo. Eu espero que a Xiaomi não domine o mundo, porque concorrência é sempre bem-vindo, né, galera? Eu espero que os aparelhos dela alcancem cada vez mais países e que ela volte a vender oficialmente no Brasil, mas não precisa dominar tudo. Pessoal, como sempre, a gente agradece que vocês acompanhem o resumo da semana e agradece também pelos comentários, é gostoso interagir com vocês. Lembrando que se você assinar o canal e definir um lembrete, vai ser lembrado dos nossos novos vídeos e não vai perder as novidades, que além do resumo da semana, a gente também faz análise de smartphone, ou então que nem o evento da Apple que a gente fez a transmissão ao vivo, todo esse tipo de coisa, você acompanha aqui no canal do YouTube do Mundo Conectado. E também lá no site, se aprofunda nas notícias do mundoconectado.com.br. Um ótimo fim de semana, um grande abraço e até o próximo resumo. Falou!